Horóscopo para o dia 15 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. A sensação de realidade estará bem forte para você nesta terça-feira, de modo que possa agir de forma responsável. O único problema é que poderá dar uma exagerada em tal noção de responsabilidade, e assim se travar devido ao peso imaginário. Ter cautela é agir com sabedoria, mas exagerar nela para não errar pode ser exatamente um facilitador para que o erro venha a acontecer. Portanto, procure se soltar mais. Saber aliar responsabilidade ao bom humor costuma tornar as coisas mais leves, e a tendência é que cada vez se sinta mais livre. Pode ser complicado no início, mas com o tempo, vai perceber que já se sente completamente à vontade com o que estava te causando preocupação. Touro. De certa forma, você poderá sentir forte sensação de felicidade. Porém, seria interessante fazer um esforço para se ancorar nela internamente, ou seja, ficando feliz por vontade própria, sem necessitar de respostas do externo. Isso porque haverá possibilidade de entrar em contato com situações que possam fazer sua felicidade escapar, e pelo fato de se inquietar, seu desequilíbrio te impedir que faça as coisas direito. É um fato que, quando estamos incomodados, nossa atenção simplesmente vai embora, e até aplicamos força de modo inadequado ao necessário, sem falar ainda na atração de elementos desagradáveis. Procure se lembrar que, quando nosso astral está elevado, tudo tende a dar certo, mesmo que cometamos alguns deslizes. Parece que eles são necessários para que algo que nos ajude possa surgir. No entanto, quando estamos de alguma forma irritados, mesmo que tais elementos possam aparecer em nossa frente, não vemos ou acreditamos que podem atrapalhar mais do que nos ajudar. Gêmeos. Você poderá sentir que muitos dos ambientes em que terá de manter contato estará hostil em relação a você, inclusive com a possibilidade de que algumas coisas indesejadas venham a acontecer. No entanto, não necessariamente isso poderá ser que o mundo está realmente um caos, e que toda a criação te vê como um inimigo, mas que você é seu maior inimigo. É aquela questão de que o externo é reflexo do interno, e que se você estiver um caos por dentro, não é de se esperar que o inferno se manifeste fora. Em outras palavras, será um dia em que você vai ter que se ancorar em sua paz interior. Você já a tem, e não deverá esperar que algo te aconteça para ir para esse lugar tranquilo existente em seu interior. Aliás, muitos não conseguem encontrar a paz e a felicidade justamente por procurar fora, deixando para que algo externo faça tal ligação, e não é raro que sempre adiem em sentir tais sentimentos. Criando seu paraíso internamente, ele vai se manifestar fora, podendo enfim passar a terça-feira de forma mais relaxada. Câncer ou Caranguejo. Haverá a tendência de que tenha uma terça-feira tranquila, e que poderá utilizar seu dia, mesmo que seja necessário realizar determinadas atividades mentais, para fazer uma análise sobre sua vida, sobre o que pode melhorar e o que pode ser descartado. Esses momentos de introspecção são excelentes para redefinirmos os caminhos que desejamos trilhar, ou mesmo retornar àqueles que começamos, mas por algum motivo acabamos saindo sem perceber. No entanto, será necessário que tenha foco, pois as chances serão altas de que tenha devaneios. Às vezes começamos a organizar sobre como podemos potencializar nossa prosperidade,
e quando nos damos conta, já estamos a pensar em por que algumas galinhas botam ovos brancos e outras numa tonalidade mais amarronzada, ou seja, nada a ver com o objetivo inicial. Leão. Será um excelente dia para você, nos momentos em que estiver à toa, se dedicar a pensar um pouco sobre seus sonhos, inclusive para se organizar, de modo que possa tornar realidade. E nem estou falando dos grandes sonhos, mas às vezes sentimos vontade de fazer algo que é até pequeno, mas que colocamos um sentimento tão forte sobre a possibilidade de realizar, e tornamos tudo mais difícil do que é realmente. É o famoso medo de dar certo, e não é raro que nos autossabotemos em tais situações. Em outras palavras, poderá ser um dia para tirar tal peso excessivo que tenha colocado em cima de algo, de modo que se sinta mais leve e consiga materializar com facilidade. Caso contrário, uma coisinha minúscula vai continuar a ser um grande empecilho para que consiga o que deseja. Coloque num papel o que deseja e o que precisa fazer para conseguir, e você verá que há coisas que não são tão grandes e difíceis assim como imagina, ou que se houver, há alternativas que tornam sua vida mais fácil. Virgem. Será um dia em que de alguma forma poderá se sentir um pouco incomodado, mas não saber direito o que é, vindo a investigar o que é que há de errado, e como quem procura, acha, será bem provável que encontre algumas situações não tão agradáveis, mas fruto de informações que foram passadas que não eram bem assim como foram anunciadas. Num momento da humanidade em que parece que a disseminação de notícias falsas virou moda, não se restringindo mais ao 1º de abril, isso poderá reforçar a necessidade de se ter cautela em relação ao que chega a nós, valendo a pena antes dar uma verificada em fontes confiáveis sobre a veracidade das informações. As informações factíveis não vão cair com facilidade em seu colo, sendo necessário dar uma procurada. Aliás, nem todas serão totalmente falsas, mas apenas algumas partes foram omitidas, pois é possível que os autores ou quem as deu considerou tais detalhes óbvios demais para serem falados, causando grande confusão, como, num exemplo bem besta, que é necessário remover o sabonete da embalagem para que se possa usar, em vez de simplesmente comprar e usar da forma que veio. Libra ou Balança. Poderá ser um excelente dia para reorganização de postura frente a seus objetivos, pois a tendência é que venha a ter mais noção de que não adianta tomar determinadas atitudes com a esperança de que algo te aconteça se não fizer as coisas de fato ocorrerem. Às vezes, deixamos a realização de determinadas coisas nas mãos de outros em troca de algo, podendo ser lealdade, pagamento, favores, dentre outras formas de retribuição, e assim fazemos nossa parte, mas parece que a competência alheia na relação nunca é realizada. E muitas vezes nem é mesmo. Não é raro que em diversas oportunidades ficamos apenas a alimentar os outros, seja com matéria ou simplesmente com energia, através dos sentimentos, para absolutamente nada. No entanto, basta ter um pouco de calma e verificar o que se deseja, para arregaçar as mangas e ir atrás do que se pode fazer para conseguir de maneira independente. E é isso que sua terça-feira poderá requerer, que em vez de deixar as coisas que deseja na mão de outros, passe a você mesmo ir atrás, com suas próprias mãos. Não será estranho se vier a descobrir de que nunca precisou do outro e o que deseja está mais próximo do que imagina. Aliás, talvez até já tenha, mas que nunca tinha se dado conta. Escorpião.
você poderá vir a ter algum tipo de ganho inesperado. Lembrando que quando falo de ganho ou valores, não fico restrito apenas ao material. Muitas vezes, acabamos por limitar os ganhos apenas à matéria, mas nos esquecemos que, caso tal fator agregador seja uma pessoa ou mesmo conhecimento, eles poderão sim ocasionar em ganhos materiais no futuro, mas não são obrigados a isso. Independente da forma de ganho que conseguir, seria interessante manter em segredo, pois nem sempre é uma boa ideia sair anunciando aos quatro cantos que conseguiu algo, por diversos motivos. Pense num empresário que ganhou algo que proporcione a venda de novos produtos, em que, se ele ficar em silêncio e trabalhar no desenvolvimento da novidade, terá um mercado só dele durante um bom tempo, enquanto se anunciar antes de começar a criar os produtos, os concorrentes poderão antecipar e ele ficar em desvantagem. Existem várias possibilidades em que é possível aplicar o benefício do silêncio, inclusive relacionado à segurança, mas vou me restringir a essa. Aliás, será até uma boa solicitar ajuda espiritual para lidar com 3 ganhos, onde poderá pedir por sabedoria em como e quando usar, principalmente no caso de conhecimento, ou se for um objeto, talvez possa até transformar em algum amuleto de proteção, consagrando. Independente da linha espiritual ou religiosa que segue, com certeza há algum ritual de consagração que poderá aplicar. Vale lembrar também que a gratidão pode ser uma forte ferramenta para proteção e até mesmo purificação do objeto, uma vez que ela tem a característica de sublimar a frequência vibracional, desde que feita com sinceridade. Afinal, não sabemos quais foram as energias impregnadas até o momento que chegou até você, e colocar uma energia elevada nele ajuda a diminuir a chance de conexão de pessoas ou mesmo situações de astral mais baixo com sua nova posse. Sagitário. Sua terça-feira pode ser um dia em que a observação do que anda criando e alimentando em relação a pensamentos, sentimentos e emoções será bem reveladora sobre seus resultados atuais e o que poderá encontrar futuramente. Isso porque se por um acaso estiver a vibrar coisas ruins, principalmente colocando a responsabilidade pelos entraves em outros, será natural que tudo fique mais difícil, pois a tendência sempre é atrair tudo que esteja na mesma frequência do que vibra. Se tirou a responsabilidade do que não está saindo corretamente de suas mãos, aí é que complica, porque criou uma condicionante que poderá te impedir de avançar, pois terá sempre de depender de algo externo para conseguir seguir adiante. Não é que está tudo em seu controle, mas quando definimos algo como foco e consideramos nós mesmos como os responsáveis por conseguir, mesmo que nem tudo esteja em suas mãos, torna mais fácil de enxergar alternativas para contornar possíveis problemas, vindo a conseguir o que deseja. Quando nos focamos nos objetivos, não nos problemas, é natural que, por mais que as coisas estejam difíceis, o divino nos dê uma forcinha para conseguirmos chegar onde desejamos. Capricórnio. Você poderá entrar em contato com situações que te dará opções de escolha, mas que será necessário agir com sabedoria. Isso porque poderá ser entre finalizar ou deixar ainda acontecer, com a intenção de ver se há algo ainda de interessante que poderá sair de determinada situação. Às vezes, deixar as coisas como estão para continuar a colheita de algo é válido, mas em outras oportunidades, colocar um ponto final é o melhor a se fazer. Verifique o que é melhor para você em longo prazo, de modo a tomar a melhor decisão. Aliás,
Uma característica que poderá te ajudar a decidir será o sentimento de prazer pela situação ser prolongada, devendo verificar se o que te faz sentir assim é o fato de que a outra parte esteja a te entreter de alguma maneira. Se for o caso, esse é um forte sinal de que deve acabar por ali mesmo. Em situações como essa, eu gosto de fazer a analogia com o futebol, em que algumas equipes, na época em que se podia ter público nos estádios, com uma vantagem mínima começavam a fazer graça com a intenção de humilhar os adversários, e num rápido momento de apagão, se complicavam na partida, até vindo a perder. Não crie complicações desnecessárias, pois as decisões a ser tomadas devem ser realmente úteis. Aquário. Sua preocupação poderá ser inicialmente com sua espiritualidade, procurando elevar seu astral de alguma maneira. Com tal elevação vibracional, será natural que comece a não apenas atrair o que estiver na mesma frequência, mas também se interessar por assuntos compatíveis. O que em tese pode parecer um problema com alta probabilidade de te surgir é o confronto do velho com o novo, onde o antigo vai tentar te seduzir de alguma forma, nem que seja com o medo da perda, e o novo estará ali, na sua frente, apenas aguardando sua decisão. De alguma forma, você poderá sentir que quer o novo, mas não quer perder o velho. No entanto, um poderá ter de ser deixado. Nem sempre podemos ficar com tudo, como também às vezes o sentimento de perda é pura ilusão que apenas nos impede de agregar algo agradável à nossa vida. Porém, independente de ter ou não de abandonar algo, procure se focar na essência do que gostaria de sentir, prezando sempre o que é elevado. Se for necessário deixar o antigo para trás, evite se lastimar por isso. Afinal, tudo é atraído por frequências, e se nos elevamos, nos sentindo melhor, é natural que o que vibra mais baixo saia de nossa vida. Isso acontece com objetos, situações e pessoas, parecendo de início algo ruim, mas depois se revela bastante positivo. É melhor seguir para algo que deixa bem do que continuar com o que deixa mais ou menos. Se isso que parece que vai perder estiver na mesma frequência que a sua, mesmo se elevando, vai continuar contigo. O que é realmente nosso não se vai com facilidade, permanecendo conosco independente de como estivermos. Peixes. Você estará com uma abordagem mais simples e prática, e por conta de tal postura, ser guiado para situações cada vez melhores. Embora isso possa ser bastante agradável, precisa tomar cuidado para não se ofuscar com seu progresso, pois poderá deixar a simplicidade de lado apenas para conseguir chamar atenção, e por conta disso, se descuidar e cometer algo que poderá colocar boa parte do que fizer por terra. Mesmo que seja provocado por alguém para mostrar o que pode fazer, procure fazer o básico. Afinal, o importante é fazer o necessário e que dá certo, não dar show. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.